Vocês sabem que não existe cultura woke, né? Que isso é tudo teoria da conspiração de nerdola, maluco. Esse papo de lacração é viagem, tipo, oh meu Deus. Falou de lacração, não dá nem pra prestar atenção no que tem a dizer, porque com certeza é um idiota. Isso não existe. Não tem agenda woke sendo empurrada goela abaixo no meio cultural. Coloca isso na sua cabeça. Aprendeu? Entendeu? Então agora vamos dar uma olhada em funcionários em cargos de presidência na Disney, admitindo que ela não contrata brancos e que boa parte das suas produções são planejadas para colocar minorias em vários lugares, mesmo que isso não faça o menor sentido com a história. Então, rolou isso aqui, uma investigação do O'Keefe Media Group, pelo que me consta é do mesmo fundador do Projeto Veritas, já tinha feito algumas outras investigações bem parecidas com essa, e dessa vez os alvos foram funcionários com cargos relevantes dentro da Disney. Esse aqui é um vice-presidente sênior e este outro aqui é um diretor e produtor da área de finanças da empresa. Os dois acabaram marcando encontros numa espécie de Tinder com jornalistas dessa O'Keefe Media Group, sem saber que elas estavam lá para registrar as conversas e expor para o mundo todo as práticas discriminatórias sistêmicas dentro da maior empresa de entretenimento do mundo. Como sempre, o Elon Musk representou, né? Compartilhou isso aqui. Até então são duas reportagens de 20 minutos, cada uma com um desses funcionários da Disney. É claro que eu não tenho como mostrar o conteúdo completo para vocês, mas tá no YouTube, vocês podem encontrar aqui no canal da O'Keefe Media Group. Porém, eu vou trazer um resumo para vocês do que esses funcionários da Disney acabaram deixando escapar. Primeiro eu vou utilizar esse corte de 2 minutos e 40 segundos que o Paulo AP fez o favor de legendar pra gente, porque ele já compilou as principais declarações polêmicas desse vice-presidente sênior aqui. E o Paulo compartilhou o vídeo dizendo: vice-presidente admite que Disney comete racismo e discrimina brancos. Sem saber que estava sendo gravado, Michael Giordano, responsável por séries de TV, admitiu que a empresa comete preconceito contra homens brancos. Assista o vídeo legendado mostrando os crimes cometidos pela empresa, que barra contratações de acordo com a cor da pele. Óbvio que virão militantes esquerdistas dizendo que não existe racismo contra brancos, mas não é o que a lei diz. Discriminação contra qualquer raça é um crime nojento e deplorável. Então assim, evidentemente essas conversas estão todas em inglês, né? Eu vou só mostrar um trechinho pra vocês verem que realmente, Certainly, there have been times where, é o cara falando tudo isso, revelando tudo isso no encontro que ele marcou. Mas pra facilitar pra galera que só escuta os vídeos, ao invés de reproduzir o vídeo, eu vou apenas ler as legendas. Então vamos ver. Palavras do vice-presidente sênior da Disney, Michael Giordano. Com certeza houve momentos onde, sabe, jamais contrataríamos um homem branco. E aí a jornalista que estava disfarçada no encontro com o cara perguntou: é algo que não se fala abertamente? E ele respondeu: em alguns momentos se fala sim. Ela perguntou: mas como eles falariam isso? E ele respondeu: não contrataríamos um homem branco para esse papel, de jeito nenhum. E aí ele faz até uma caretinha assim, vão dar uma risadinha, tipo, acredite se quiser, eles falam isso. Aí ela pergunta: na lata? Direto pra você, eles perguntam isso. E ele responde que sim, e tomariam muito cuidado ao falar isso pros agentes. Aí o James O'Keefe, que liderou a investigação, começou a falar: de acordo com essas gravações, a Disney discrimina brancos abertamente. Homens brancos em particular. Agora nós vamos conhecer Michael Giordano, residente de Los Angeles, homem branco e vice-presidente sênior de negócios da Walt Disney Company. Aí ele mostra na tela as informações que confirmam que esse cara realmente trabalha na Disney. E aí novamente, o Michael fala: eu lido com negócios, por exemplo, negociações para séries de TV. Aí a mina fala: sim, entendi, isso é muito legal. E o James O'Keefe continua explicando: duas corajosas jornalistas investigativas do American Sweeper, disfarçadas, encontraram o Michael no aplicativo de namoro Hinge, que é como se fosse um Tinder, e como um cara branco, até o Michael tem as suas próprias dúvidas sobre a possibilidade dele mesmo progredir dentro da Disney. Na verdade, Michael já testemunhou de perto a discriminação da Disney contra homens brancos. E aí novamente, o funcionário da Disney falando: eu acho que eu sou bem preparado para ser promovido, eu tô bem posicionado, mas pra Disney eu continuo sendo um homem branco. E isso não é o que eles querem promover atualmente. Anos atrás, tentamos contratar um cara, ele tinha descendência negra, mas não aparência. E aí um executivo de criação ordenou: não é isso que a gente quer. Eles queriam alguém para aparecer nas reuniões de um jeito que esse cara não conseguiria, né? Com os roteiristas e atores, a gente ouve isso o tempo todo. Tipo, queremos contratar roteiristas e atores que tragam diversidade, não queremos brancos. Uma
uma grande porcentagem de criadores mais importantes é gay. E muitos deles, isso acaba acontecendo. Então, muitos deles focam em conteúdo trans, mais do que o criador hétero médio focaria. Todas as séries de TV focam nisso. E com certeza filmes também. Embora eu não lide com isso, né? Ele trabalha mais na parte das séries de TV, não dos filmes. Assim, como vocês viram, esse é um trecho de 2 minutos, o vídeo completo tem 20 minutos. E nesse vídeo completo, ele aprofunda mais ainda essas opiniões. Ele fala que o percentual de gays na população deve ser de 5, 10, 15% no máximo, mas que dentro da Disney esse número vai para 35, talvez até mais. Ou seja, existe uma sobre-representatividade LGBT trabalhando dentro da Disney. É estatisticamente muito mais fácil, muito mais provável que você consiga um emprego na Disney se você for gay. E a gente já vai ver um pouco do outro funcionário também, que focou até um pouco mais nessa área, porque ele era mais lacrador. Esse aqui, ele falou abertamente todas as problemáticas, tudo que a gente já sabe que acontece, mas a gente tá vendo agora sair da boca de um funcionário da Disney mesmo, admitindo que é assim que funciona a empresa, não é só a teoria da conspiração de nerdola. A Disney possui uma agenda anti-homem, anti-brancos e anti-héteros. O outro cara, esse daqui, o Dave Maker, ele fala que existe um interesse muito grande da Disney em inserir conteúdo LGBT para produções de todas as faixas. E como a entrevistadora que estava no encontro com ele percebeu que esse tinha pegada mais lacradora, ela foi para uma outra linha. Essa primeira ela estava perguntando curiosa, sabe? Ah, nossa, mas quer dizer então que você tem menos chance de conseguir um emprego se você for branco? E o cara fala... Pois é. Como eu sou um homem branco, praticamente impossível conseguir subir dentro da Disney. Essa aqui ela tava meio que empurrando, o cara tava dando umas lacradas, ela ia junto. Aí ela falou, esses conteúdos de diversidade, eu acho tão incríveis. E aí ele começou a falar, pois é o que tem na nossa realidade, no mundo real. E a gente tá colocando isso cada vez mais nas produções. O foco é que todas as produções tenham representatividade LGBT, algo nesse sentido, sabe? Mas aí a gente fala da agenda gaysista da Disney, a gente fala que os woke estão tentando enfiar teoria queer, doutrinação LGBT na cabeça das crianças, e aí, pô, é tudo teoria da conspiração dos nerdolas, não existe lacração, gente. Mas vamos voltar, o James O'Keefe também disse, depois de sentir na pele um pouco da discriminação da Disney, parece que Michael pode ter sido atingido por uma dose de realidade. A discriminação contra pessoas com base na sua raça não é legal. E aí, volta pro Michael Giordano, admitindo que ele tem a impressão de que algum dia a Disney vai ser processada por causa dessas coisas que ela tá fazendo. E aí o James complementa falando, lembrando que isso foi um advogado falando. Então, na opinião de um advogado, a Disney pode ser processada por essas práticas discriminatórias. Então, como a Disney justifica forçar essas práticas discriminatórias? E aqui termina o trecho legendado pelo nosso grande Paulo AP. Antes da gente seguir com os vídeos, eu quero só lembrar vocês disso aqui, ó. No dia 6 de fevereiro, Elon Musk já tinha vazado esses documentos, onde ele falou, uma fonte anônima acabou de me enviar isso aqui da Disney. É obrigatório racismo institucionalizado e sexismo. E nesse relatório, a gente via que em absolutamente todas as áreas existe essa imposição de uma contratação focando nas tais minorias oprimidas. O que, em outras palavras, significa que a Disney seleciona os seus funcionários com base em sexo, raça e sexualidade. É o ápice da discriminação. A Disney contrata as pessoas discriminando elas. Em especial, obviamente, quem se dá mal com isso são os homens branco héteros. Na ocasião, eu até comentei isso compartilhando essa informação, ó. Muito curioso, a Disney é uma empresa americana. Mais de 70% da população americana é branca. Sim, o percentual de hispânicos brancos é maior do que 2%. Eu coloquei aqui, ó, demografia racial dos Estados Unidos. Brancos não hispânicos são 69%. Aí tem 12% de hispânicos, 12% de afro-americanos e quase 1% de nativos americanos. Então, só os brancos não hispânicos já são praticamente 70%, mas tem muitos hispânicos que também são considerados brancos. Tanto que diz aqui, ó, de qualquer raça. Então, considerando que mais de 70% da população americana é branca, isso significa que uma vez que a Disney determina que no mínimo 50% do seu quadro de funcionários seja de raças subrepresentadas, na verdade, a única raça subrepresentada na empresa é a branca. O que também significa que as outras estão sobre-representadas, o que faz a nomenclatura usada no documento perder todo sentido, já que supostamente é por uma representatividade, né? Eles querem mais representatividade para os grupos subrepresentados. Só que isso é tão forçado, né? Eles determinam que a representatividade seja superior a 50%, que no fim das contas, você tem uma subrepresentação de brancos na casa dos 20%, talvez até mais. Então você literalmente tem proporcionalmente muito menos chances de trabalhar na Disney se você for branco. Ah, agora os brancos estão vendo como é bom serem excluídos, né? Estão vendo como é bom terem menos oportunidades profissionais só por causa da cor da pele. E bom, se você pensa dessa maneira, ao menos você está admitindo que a Disney
institucionalizou o racismo. É um tipo de racismo que você apoia por acreditar em dívida histórica, mas ainda assim racismo. A maior empresa de entretenimento do mundo tem políticas internas racistas e sexistas, mas quando denunciamos isso, estamos sendo chatos, vendo lacração em tudo, sendo teóricos conspiracionistas. Das duas, uma. Ou você é apenas ignorante demais para entender o que está acontecendo aqui, ou pior, você percebe, mas ainda assim concorda com racismo e sexismo quando ele está alinhado à sua agenda. E eu complementei dizendo, detalhe que segundo essas obrigações, a Disney está impedida de contar uma história sobre o norte da Europa respeitando a cultura e a raça local. Por isso nós vemos Wakanda toda negra, Talo toda asiática, mas Asgard precisa ter diversidade. Os identitários realmente transformaram o ser branco em um problema. Como se os nórdicos do passado fossem racistas por não terem negros em sua civilização. Então assim, Elon Musk já tinha vazado esses documentos que comprovavam a discriminação anti-homem, anti-branco e anti-hétero em todos os quadros da empresa. E agora nós simplesmente temos 2 funcionários da empresa admitindo com todas as letras que essa discriminação existe e é muito pesada. E que é uma mera preferência estética, porque nem mesmo um funcionário que tem pais africanos possui chance de ser contratado pela Disney se ele não aparentar ser africano, se ele não tiver traços, se ele não tiver uma pele negra. Não adianta nada você chegar lá e falar, mas o meu pai é negro. Não importa, mas você é branco demais. O que a gente quer é que na foto da reunião da empresa, as pessoas possam bater o olho e ver, olha só que legal, tem negros ali. A Disney não está mais contratando pela competência dos funcionários. Ela está contratando por causa da raça, do sexo, da sexualidade, o que explica por que as produções estão flopando cada vez mais, né? O material, a qualidade das produções da Disney despencou. E não só a qualidade, mas os números também. Inclusive tem uma parte do vídeo que eles mostram isso. Aqui, várias manchetes falando sobre como a cultura woke está fazendo a Disney quebrar. Aqui mais algumas, falando que vários lançamentos da Disney estão entre os maiores fracassos de 2023, apontando Indiana Jones 5, The Marvels, Wish, falando que a empresa está tendo bilhões de dólares em prejuízo. E tem até um gráfico interessante que eles mostram no final, que mostra uma comparação de performance entre Disney e Spy. Confesso que eu não tenho certeza se isso aqui era o valor esperado pela empresa ou uma comparação dentro do próprio mercado. Mas o que fica claro é que a Disney, que é essa linha em azul, despencou, né? Foi caindo cada vez mais e ficando bem abaixo ou do esperado das projeções ou da concorrência. É o famoso quem lacra não lucra em forma de gráfico. Essa é a parte em que ele fala que dentro da Disney você tem provavelmente de 30% a 35% de funcionários gays, enquanto na população você teria de 10 a 15%, que já é um número bem inflado, tá? Por mais que ultimamente os números da comunidade LGBT estejam super inflados, historicamente esse número sempre ficou abaixo dos 10%. Na parte que ele fala que ele não acredita que consegue continuar subindo de cargo dentro da Disney por ser um homem branco, ele fala que já presenciou várias vezes isso. Pessoas com bem menos experiência. Cara, ele trabalha na Disney há muito tempo, sei lá, uma década. E várias pessoas muito menos experientes do que ele já foram subindo de cargo simplesmente porque eram minorias. E ele também falou que não só já falaram abertamente pra ele algumas vezes sobre essa questão da contratação, né? Às vezes diretamente falam, não, nós não queremos um homem branco pra isso aqui. Ele também contou que, como ele tem vários amigos na empresa, porque ele trabalha lá há muito tempo, ele tem amigos no RH, que muitas vezes falam pra ele, tipo, cara, você não vai ser promovido porque você é branco e não é isso que a Disney quer apoiar agora. Então, ele ainda tem alguns cargos que ele poderia continuar escalando dentro da empresa. Ele tem experiência, ele tem muito tempo de casa, ele tem qualificação, mas ele fica pra trás pra pessoas inexperientes, desqualificadas, que acabaram de chegar, mas que cumprem a cota. Já esse nosso outro amigo aqui, o Dave, ele chegou a falar que pra você chegar no mais alto patamar dentro da empresa, você precisa ser um homem branco judeu. É a única forma de você realmente chegar no topo da Disney. E ele deu o exemplo de uma mulher que era hispânica, que estava na empresa também há um bom tempo, mas que não estava conseguindo subir, porque na visão dele, só homens brancos judeus. E ele necessariamente fala judeu, ele não fala só os homens brancos conseguem escalar. Não, ele também sabe que a Disney não está promovendo minimamente os homens brancos, a menos que você seja um judeu. Porém, uma outra coisa interessante que ele falou, além daquela questão da agenda LGBT sendo empurrada goela abaixo em todas as produções, que é um desejo da Disney, mesmo para produções para um público bem jovem, teve um momento em que ele começou, mesmo ele sendo lacrador, né? Ele confessou que a inclusão promovida pela Disney é tão forçada
forçada que o público não tá conseguindo se conectar. E aí ele deu o exemplo de um seriado que ele trabalhou, que tinha tudo pra ser um sucesso, eles tinham uma grande estrela como personagem principal, mas que foi um fracasso completo, porque era muito forçado. E ele falou, ó, o lacrador da Disney falou que quando você assistia, parecia que simplesmente a Disney tinha uma lista de checks, tipo, ok, precisamos de uma lésbica, check, precisamos de um indiano, check, precisamos de um afro-americano, check, precisamos de uma hispânica, check. Era basicamente isso, uma lista de checks de diversidade, e aí nessa história você tinha pessoas de todos os lugares. Eu dei uma olhada nas imagens da série, parece que o elenco é tipo 90% feminino, só que era uma diversidade tão bizarra e tão programada, ele usa a palavra orquestrado, que justamente o público sentia que aquilo era orquestrado, parecia que tava pegando uma pessoa de cada lugar do mundo pra colocar naquele lugar, e ele falava, cara, não parecia natural que todas aquelas pessoas se encontrariam e estariam no mesmo lugar. E o público percebe isso e não compra. Então mesmo um cara lacrador que trabalha na Disney acaba admitindo essas coisas. É representatividade forçada, até eles sabem disso. A preocupação dos caras antes de montar um bom elenco e antes de contar uma boa história é cumprir uma tabela de check com toda a diversidade possível. E tem que ter mulher em papel de destaque, tem que ter LGBT, e tem que ter todas as minorias possíveis, e o homem branco tem que ser descartado, não pode aparecer, e se aparecer, será vilão. E por incrível que pareça, ele não estava falando de Acolyte, mas poderia. Ah, essa parte é interessante também. Perguntaram pra ele se ele achava que o Bob Iger, que é o grande chefão da Disney, é corrupto, e ele disse que sim. Ah, bom, essa é a parte em que ele fala que você não tem como chegar no mais alto patamar da Disney se não for um judeu branco. Aqui é o momento em que a jornalista pergunta, você acha que o Bob Iger é corrupto? E aí ele fala que sim, ó. Iger's corrupt. Now, yes. Agora, sim, hoje sim, ele é corrupto. E ela continua perguntando o que ele tá fazendo. E aí o David fala, o Bob Iger só tá interessado em poder. Tudo que ele quer é poder. E aquilo, né? Corrupção não é só desvio de dinheiro. Você pode corromper os valores de uma empresa. E com certeza isso o Bob Iger tá fazendo. Ele tá corrompendo tudo dentro da Disney, em prol de uma agenda política. Então, se ainda não estava claro o suficiente, sim, a Disney é uma empresa que discrimina brancos, que discrimina homens e que possui planos de uma agenda LGBT sendo empurrada em suas produções, mesmo nas que são focadas para o público infantil. As próprias pessoas que trabalham na empresa admitem que antes de pensar na história da produção ou em qualquer coisa, a Disney simplesmente impõe que não pode ter um homem branco no papel principal, que não pode mais contratar funcionários que sejam homens brancos. Tem lá uma lista de diversidade que eles precisam dar um monte de check para poder contar uma história. Mas aí se a gente vem e fala, mano, isso é lacração, o militantezinho do Twitter fala, ai, tá vendo lacração em tudo, isso não existe. É, estamos vendo que não existe. Só tem que avisar pros funcionários da Disney que estão sendo pegos no flagra, né? É isso. Infelizmente, a maior empresa de entretenimento do mundo virou isso aí. Um antro de lacração, de ideologia woke, preconceituosa e discriminatória. Aparentemente, esses dois não foram os únicos investigados. Vamos ver aí se nos próximos dias o O'Keefe Media Group solta mais vídeos com outros funcionários da Disney confirmando mais ainda tudo isso que a gente já sabe. Isso aqui são confirmações das coisas que os nerdolas vêm dizendo já há muito tempo, né? É aquilo, é engraçado, né? As nossas teorias da conspiração mirabolantes, muito malucas, sempre acabam se provando reais depois de um tempo. E sabe por quê? É porque a gente simplesmente fala o que a gente tá vendo. A gente fala o que está acontecendo na realidade. A gente não tenta mudar a realidade. Essa, na verdade, é uma das principais diferenças, né, do nerdola e do lacrola. O nerdola vive no mundo real. O lacrola distorce toda a realidade, todo o universo para se adequar à visão de mundo dele. E quem não faz o mesmo, eles tentam pintar como um maluco, conspiracionista. Mas a realidade e os fatos vão continuar sempre a nosso favor. Esse foi o vídeo de hoje. Passa adiante, informação muito importante, né? Curte o vídeo, compartilha, dá uma olhada nos links ali da descrição, deixa o seu comentário. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.